Então passamos para a proposta número 54, cujo autor é vice-presidente de Cultura, vice-presidência de Cultura. A relatora é Maria Isabel e trata também do regulamento do entreveiro com a inclusão do PIA. Bem, todos nós sabemos que a categoria PIA foi aprovada na Convenção de Guaporé. Cabe agora a sua regulamentação. Este regulamento, ele vai ficar encaixado no regulamento do entreveiro cultural de Piões. Então, primeira parte... Não. A idade. Categoria PIA já está ali, a idade de 9 e 12 anos incompletos. Para poder fechar com... Não estou enxergando aqui. Mais para cá. Para poder fechar com a categoria guri. Vamos votar por partes também? Não? Tá, demais ali, aqueles artigos de mesma redação, são os que ficam, não altera nada. A escolaridade, terceiro ano do ensino fundamental, seria a escolaridade mínima. O artigo 7º não muda, a operacionalização, nada muda ali. Demais são, como a gente precisa acrescentar a categoria PIA, então, caso não haja interesse ou condições, aquela de sediar vai seguir as mesmas ordens, incluindo agora a categoria PIA Farroupilha. Pode seguir. Ali também no parágrafo 6º inclui-se PIAs, aonde estiverem em negrito são inclusões. Ali tem o artigo que nós vamos, conforme o que for aprovado, tem que preencher em que artigo do regulamento, não é? O planejamento e organização e execução das atividades referentes às provas de habilidades campeiras definidas pelo artigo onde vai ficar. Aqui também, no parágrafo 1º do artigo 11, também a inclusão do PIA Farroupilha, no caso da sediação do evento. Aqui também, no artigo 12, que passa a ser o 13, porque altera, porque foi acrescentado um artigo, também há necessidade de se acrescentar EPIA no tocante dos membros da avaliação, né? A nota deste peão e guri, EPIA também será a média, como acontece se eu for avaliar o peão, o guri e o piá da minha região, ele terá a média da nota dos demais. No artigo 16, que passa a ser o 18, para as categorias peão e guri serão atribuídos até 100 pontos. Por que que ficou separado? Nós precisamos acrescentar peão e guri, porque a do piá está diferente. Para a categoria PIA, serão atribuídos até o máximo de 100 pontos, assim distribuídos. Prova artística, vale 15 pontos. Prova oral, 10. Prova campeira, 40. Ficha relatório, 10. E a prova escrita, 25. Aí é que está a diferença. Porque no peão vale apenas 20 pontos. Parágrafo único, as pontuações a que se refere o caput deste artigo. Ali, perdeu aonde? Artística, porque diminui uma prova da artística. Na prova, a pontuação a que se refere, o caput e o artigo serão distribuídos conforme resumo de pontuação deste regulamento, que é aquele quadro.
Lá no artigo 18, que passa a ser o 20, a prova artística para as categorias peão e guri. Valerá 20 pontos, quer dizer, tudo permanece a mesma redação. Na categoria PA, a prova artística valerá 15 pontos e será, assim, operacionalizada. Dança de salão tradicional gaúcha, dança tradicional gaúcha e dançar ou cantar ou tocar. E aí a diferença que aumenta os 5 pontos. Não, aumenta na prova escrita. Sim. Ele é que nem aprenda. Uhum. Pode seguir. Pode seguir, porque ali não tem nada em negrito. O artigo 19, que passa a ser o 22, tem a mesma redação, mas no parágrafo 1º, nós temos que falar peão e guri, porque com o acréscimo do piá, essa regulamentação do piá, ela é separada. Porque a categoria piá, ele deverá discorrer ao microfone sobre um tema de conhecimento geral escolhido pelo candidato e não sorteado. A prova campeira será dividida em 3 partes para todas as categorias. A divisão permanece a mesma, vai mudar as provas. Para as categorias peão e guri, que nós vamos precisar citar ali, porque ali dizia as provas, né, não identificava quais as categorias. Para a categoria piá, a primeira parte constará de uma prova valendo 10 pontos, sendo a mesma obrigatória a todos os concorrentes, que é cevar o mate. Nessa prova, o candidato deverá discorrer sobre a história do chimarrão, avios do mate, como cevar o mate e representar uma roda de chimarrão. No item 3º, tudo fica a mesma redação. Tá? Para a categoria piá, a segunda parte, valendo 20 pontos, consta da modalidade encilhar o cavalo, no qual o concorrente deverá encilhar um cavalete, simbolizando o cavalo, identificando as peças da encilha. Então, ele vai encilhar, vai constar de uma. Na categoria piá ainda, o artigo 1, né, o item 1, o candidato deverá encilhar nos moldes tradicionais e respeitando as características. Para as 3 categorias, a realização da prova de encilha, e ali então precisou acrescentar a expressão as 3 categorias na encilha. Como é que será avaliado? Sim, o candidato disporá de 12 minutos, perdendo 5 centésimos de ponto por minuto inteiro. Quer dizer, vai permanecer aquela pontuação já aprovada, né, da perda de pontos. O artigo 21 passa ao 24, ali vai ter as alterações dos artigos. O artigo 29, para a categoria piá, as provas escritas abordarão conteúdos de História e Geografia do Rio Grande do Sul, Tradição, Tradicionalismo e Folclore. Para a categoria piá, o tempo de duração para a prova, para a realização da prova escrita, será de até 2 horas para as 3 categorias, que ali nós vamos precisar acrescentar, porque tinha somente do piá e do guri. O artigo 30, mesma redação, entra na geografia agora. Do peão e guri não altera, da categoria piá. Localização do Rio Grande do Sul no Brasil, limites do Rio Grande do Sul, principais cidades na economia, agricultura, indústria e comércio. A vegetação, os tipos, a localização e as características. Relevo, tipo e características, principais rios, lagoas e laguna, que não entra bacias. História do Rio Grande do Sul, categoria piá. Primeiros habitantes do Rio Grande do Sul, o grupo G, Guarani e Pampianos, localização e características. Os 7 povos das missões, a identificação dos povoados, economia, arte, usos e costumes. Revolução Farroupilha, os aspectos gerais, as causas, consequências,
principais líderes, República Rio-Grandense, capitais, tratado e paz. Primeiros 4 municípios e primeiras capitais do Rio Grande do Sul. A identificação. Os símbolos oficiais do Estado, a bandeira, armas e hino. Os imigrantes, italianos e alemães, histórico da chegada e localização dos primeiros núcleos de povoamento e atividades econômicas. O negro no Rio Grande do Sul, atividades desenvolvidas. Tradição e folclore, do peão e do guri a mesma coisa, lá do piá. Ronda gaúcha, origem da Semana Farroupilha, os festejos Farroupilha com tema e patrono. O MTG, região, CTGs, na administração, a estrutura organizacional e os objetivos. Chimarrão, cevar mate, avios do mate, maneiras de tomar o mate, origem e características. Brinquedos e brincadeiras folclóricas, literatura oral, parlenda, quadrinhas, trava-línguas. As festas juninas, origem, os santos, os símbolos litúrgicos, os tipos de fogueiras, brincadeiras e as crendices. Símbolos sociais do Estado, árvore, ave, flor, planta medicinal, cavalo, crioulo, bebida, todos aqueles símbolos, né? Exceto o número das leis e decretos. Principais danças tradicionais, origem e características, e ali nós colocamos e quais as danças. Pezinho, onde é que está? Onde é que eu estou? Pezinho, maçanico, chimarrita, tatu, caranguejo e meia canha. Carta e princípios, autor, local e data de aprovação. E a tese, o sentido e valor do tradicionalismo, somente o autor, a data e o local de aprovação. Principais contribuições culturais dos povos formadores do Rio Grande do Sul. Os índios, os negros, alemães, italianos, espanhóis, portugueses e açorianos. A indumentária atual da prenda mirim e piá. Pelagens dos cavalos, encilha e aperos, pilchas e lides campeiras. A história, os aspectos da história do Rio Grande do Sul, somente para peão e guri, demais permanece a mesma redação. Acho que tu não falou na terceira parte da canteira, 2 modalidades agora relacionadas. Trançar, eu não falei. Não. Ai, gente, perdão. É que isso aqui eu terminei recebendo somente na quinta-feira. Está lá. Então, no quadro geral, tá, aparece a prova... Que categoria ali? A prova é escrita. Ali eu fiz o quadro geral somente para a categoria PIA. É 2 horas. Ali eu me enganei. Lá a gente colocou 2 horas. E na hora de fazer o quadro aqui eu botei 2h30, mas é 2 horas. Por favor, corrija. A geografia, 5 pontos. A história, 10 pontos. Tradição, tradicionalismo, folclore, 10. Fechou os 25. Avaliação da comunicação oral, até 7 minutos. A desenvoltura e correção no emprego da linguagem, valendo 4 pontos. Conteúdo e comunicação, 4 pontos. Sociabilidade, simpatia e apresentação do candidato, 2 pontos. Habilidades artísticas, 15 pontos. Dança, a tradicional, a dança de salão, declamar ou cantar ou tocar, 5 pontos cada um. A campeira, cevar o mate, encilhar o cavalete, trançar o laço e a vaca parada. Ou a vaca parada. Trançar. Cevar o mate, 10 pontos, encilhar 20 e trançar ou laçar a vaca parada, 10. Tá? Para encilhar o cavalete, ele tem 12 minutos. Autora. Sim, aí é perigoso. Trançar, botar entre parênteses. Então, vamos deixar claro ali. Pode digitar. Como? Não, ele não pode usar faca lá, de jeito nenhum. Criança, não. Trançar, e aí põe... Levar os tentos prontos. Levar os tentos prontos.
Aí põe lá na observação, então. Tem vários Tentos prontos. Fecha parênteses. Isto. Muito bom. A hora tira 2 horas. E, sim, a hora lá é 2 horas, né? Tu já arrumaste. E depois do receber o crachá, não é? Eu mandei tudo. Tá, aí não tem, ali só fala assim, demais tudo nós temos que pôr que é para as 3 categorias, não é? Sim, tem que fazer o texto completo, a gente só acrescenta ali o que tem que completar nos textos, nas redações. No artigo 32 passa a ser o 36, PIAs regionais e estaduais perderão, quer dizer, não é? No caso da perda do mandato. Demais, pode seguir. Não, aonde não aparecia PIA. Porque a Neuza propôs todo para a categoria PIA, não é? E aí, na hora de relatar, eu tenho que relatar junto com o concurso, com todo o regulamento. Ali, PIAs farroupilhas, onde tem negrito que tem que acrescentar a categoria, porque não consta, com certeza, né? As disposições finais. Demais, tudo a mesma coisa. Tá? As redações não alteram, com exceção dos acréscimos, aonde não é previsto PIA. Bem, relatora, proponente, perdão. Meu parecer é favorável e espero aprovação. Coordenador da terceira região tradicionalista. Tá. O que a gente apresentou aqui, como a Maria Isabel falou, é um regulamento que está aqui todo escrito, que eu escrevi, baseado no regulamento de peão e guri, tá? O que nós adequamos? A idade, o quadro de pontuações, que nós vamos cobrar. Nós não vamos querer cobrar para um guri de 9, 10 anos o que nós cobramos para um de 13, 15 anos, né? Colocamos ali a parte de encilhar, por exemplo. Ele faz no cavalete porque não temos condições de colocar um guri no cavalo, montar no cavalo, nem montar sujeito a cair e se machucar. Então, muita coisa a gente tirou essa ideia, foi lá o coordenador que me deu, que eu tinha colocado até encilhar e montar no cavalo só. Mas a criança, quando pequena, eu acho que não convém a gente estar sujeito a cair, se machucar, então não convém a gente fazer ele lidar com o cavalo. Fizemos o cavalete, que é importante ele identificar as peças em si e a função dela, tá? E quanto à parte o tento, ali passou despercebido que ele já tem que levar o tentinho pronto, né? E ou laçar vaca parada, fazer o laço uma vaca parada, que é uma coisa bem acessível que eles fazem para a idade deles, que é tranquilo que eles vão escolher. Quanto à parte artística, por que nós botamos aqui, o peão veio me falar, cantar ou tocar ou declamar? Porque eles estão começando agora, tá? Eles estão começando, estão desenvolvendo as habilidades dele aí, estão na fase de desenvolver habilidades e aptidões. Lá com os 13, 14 anos já poderão ter condições de declamar ou cantar, ou tocar, né, ou trovar, no caso. Tá? Então, a gente colocou o básico que nós temos que aprovar. O quadro de pontuação, a idade, né? E depois eu senti até que nós vamos ter que alterar a idade do guri, para não dar choque lá, porque o guri é de 12 anos. Aqui seria incompleto, tá? De repente, Tá, gente? Então, acho que já dá para colocar a presidente para votação ou participação de opiniões. Obrigado, dona Neuza. O primeiro inscrito é o coordenador da terceira região. Boa noite a todos os senhoras e senhores.
Muito obrigado pela atenção dos que estão presentes no plenário. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um privilégio estar participando dessa convenção. E assim, eu fiz uma defesa aqui a respeito dessa categoria, baseada no material que tinha no site do MTG. E aqui agora eu vi que é um pouco diferente do que eu tinha lido com os guris ali em cima. Aqui na terceira região já é desenvolvida essa categoria já há algum tempo. E aí a idade para nós lá é de 9 a 12 anos, né, completos. Porém, o que eu tinha pegado no MTG era de 0 a 12 incompletos. Então, baseado no que eu vou falar aqui, porque eu acho que vai ser votado por partes, né? Eu espero que seja votado por partes, porque de imediato eu já sou contra, né? Da maneira que está colocado. E vou sugerir alguma coisa a respeito do que a gente acha que pode ser feito e deveria ser feito, até porque, baseado na coletânea, nós temos aqui a categoria piá e menina no laço até 11 anos. Quer dizer que... E depois temos também na prova de rédeas, piá, idade de 8 a 11 anos. Isso, é na FECARS. É parte campeira, justamente onde eu vou me referir, porque eu espero que seja votado em partes. Tá? Daí, questão de pontuação, né? Baseado no que nós tínhamos trocado uma ideia ali, prova escrita 30 pontos, prova campeira 30 pontos. Veja bem, é uma sugestão em função de que eu sou contra o que está colocado, o que está posto agora. Vivência tradicionalista, o relatório 10 pontos, prova oral 10 pontos e 20 pontos para a prova artística. Isso questão de pontuação geral. Alteração da prova campeira da categoria PEA. Primeiro, separar a prova campeira em 3 partes, ou seja, uma parte obrigatória, que pelo MTG estaria cevar o mate, e a nossa proposição ou a sugestão seja que encilhar e andar, porque o piá lá na FECARS com 8 a 11 anos sabe fazer isso, e eu acho que esse outro com 9 a 12 com certeza saberá fazer melhor. Encilhar e andar, né, valendo 10 pontos. Segunda parte que seria escolhida, nós sugerimos 3 provas, o seu MTG sugere 2, as 3 escolhidas seriam para sugestão trança, tiro de laço e prova de rédea, tendo em vista que tiro de laço e prova de rédea está previsto no regulamento da FECARS, que o piá de 8 a 11 anos pode fazer isso, valendo 10 pontos. Terceira parte da prova campeira, sorteada, uma prova valendo 10 pontos, e aí ele pode sortear ou cevar o mate, ou emalar o poncho, ou capa. Eu tinha colocado aqui a alteração da idade, mas até em vista do que foi colocado aqui, eu acho que permanece dos 9 aos 12 anos incompletos, até para não colidir com a idade dos peões. E agora eu convido meus peões ali, que eu tive o privilégio de trazê-los, o Gustavo, o Bruno e o Guilherme, para fazer a defesa deles. Bueno, respeito a colocação do colega coordenador, porém faço uma ressalva de que nós, na maioria do estado, nós estamos trabalhando com crianças que não têm acesso à atividade campeira. Talvez seja a primeira porta de entrada deles. Então nós temos que... Eu mantenho como está, porque é uma relação diferente entre o piá que está acostumado com a campeira, que vem dentro da lida, e os campeiros que estão aqui também têm essa consciência, e aquele piá que nunca viu um animal na sua vida, né, e que está ali pela primeira vez com o pai e a mãe tremendo do lado. Tá? Nós podemos estar criando um problema aí, uma criança dessa cai de um cavalo e se machuca, a responsabilidade vai cair sobre as coordenadorias e, dependendo do estado, vai cair sobre o MTG. E nós temos que preservar a integridade das crianças. Esse é o primeiro ponto, né? Na sequência, e uma coisa bem citada que nós estávamos conversando aqui, é o primeiro ano, gente, e é o primeiro regulamento. Vamos fazer o mais simples possível e, na sequência, a gente vai aprimorando. A gente vai aprendendo com os erros e vai dando sequência. Esta é a minha colocação. A favor ou contra? Sou a favor da relatoria. Tá bom. Bom, pessoal, como meu coordenador havia dito, eu sou contra
a esse regulamento que foi apresentado. Como ele havia dito, o guri, o piá, ele pode muito bem laçar, pode muito bem andar a cavalo, pode muito bem encilhar o animal, tanto é que o animal está sendo utilizado em ecoterapia. O animal faz bem para a criança. E outra coisa, pessoal, eu não sei se vocês notaram o que o meu coordenador colocou, que a prova escolhida é o quê? Laçar, prova de rédea ou trança. Se o piá não sabe laçar, não sabe fazer prova de rédea, ele pode fazer uma trança. Porque trança não vai ter o contato, no caso, como o senhor havia dito, do piá ser mais campeiro. Trança é uma coisa que tem para peão e para guri. E outra coisa, temos que analisar que esse piá futuramente será o guri. Mas eu não falei que ele vai tirar o tento. Eu posso falar, senhor? Senhor, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu sou a favor daquele que o senhor falou de vir com o tento tirado. Exatamente. Na nossa região é assim. Porque guri e piá não podem lidar com faca. Exatamente. Tento tirado. Trança. Quanto a andar a cavalo, não tem o contato com o animal, pessoas de cidade não sabem andar a cavalo, tem medo do animal, mas aí a gente vai ter problema com guri e peão também. Guri e peão também tem muitos de cidade que não sabem andar a cavalo e também não sabem encilhar. Não é diferente. A idade é diferente, mas o perigo é o mesmo. Eles não sabem, eles não têm o contato com o animal. A não ser que vocês analisem assim. O piá, ele é uma criança, ele pode se machucar, exatamente. Penso da mesma forma. O peão e o guri também podem se machucar. Então, se vocês estão tirando isso para o piá, tem que tirar para o peão e para o guri também. Porque, por exemplo, assim, ó, peão e guri também tem muitos que não sabem andar a cavalo. Tem idade para aprender. Tem idade para aprender. E a criança também tem idade para aprender. Tem idade para aprender. O meu irmão, ele tem 11 anos agora, e eu acho que a gente estava falando com o senhor Lisan, nós vamos laçar no Laço Irmão na FECARS. O meu irmão recém começou a laçar. E ele também nunca teve contato com o cavalo. Vou deixar meus amigos falarem aqui. Boa noite, amigos tradicionalistas. Eu sou contra a proposição e a favor da mudança do meu coordenador, senhor Lisan. Quantos contra tem? Por quê? Na minha região é assim. E se lá é assim, por que não pode ser o resto assim? Por que no estado não pode? Eles são melhores que os outros? É preconceito com a outra região, porque na minha região é assim? Lá eles fazem, melhor que eu até. Porque nesse último concurso, os peões que eram da atual gestão foram fazer uma volta de laço e todos erraram e o piá acertou. Tá, mas daí por que ele não tem capacidade? Ele não é melhor que eu? O piazinho? Faz pouco tempo. Pô, agora vamos pegar de desculpa porque é mais novo que não pode aprender. Ele será o futuro, ele será o guri. Eu digo que na minha entidade tem no interno, tem prova de rédea, tem encilha de cavalo, tem andar a cavalo, tem tudo que o senhor Lisan falou, tem na minha entidade como interno. Então eu sou contra. Vai virar no quê? Encilhar um cavalete, laçar uma vaca parada? Se na minha região é como? É laçar um gado. Então, a favor da mudança do senhor Lisan. Tá bem. É a favor ou contra? É contra? Sou contra o regulamento. E o outro? É contra? Então, tchau. Já tem 3 contra. Já tem 3 contra. Quer agir de contra? Favor da relatoria, então pode ir.
Tenho que voltar a ocupar o microfone. Gente, vamos parar e meditar. Nós temos 30 regiões tradicionalistas no estado. Eu parabenizo a terceira região por ela já ter incentivado há muitos e muitos anos, vem fazendo o concurso de PIA nas entidades e na região. Tanto é que a terceira região hoje é exemplo em trazer os seus candidatos para disputar um título estadual. Né? Agora, nós não podemos deixar o trabalho de uma região a disseminar no ano que está se implementando no estado, nas outras 29 regiões que nós não temos o costume e o hábito de ter o concurso. Nós não podemos dizer que um peão que hoje vive, uma criança que hoje vive nos centros urbanos, ter a mesma facilidade de que os meninos que estão acostumados a andar a cavalo. Hoje nós já temos problema com as crianças que andam nas canchas. Se é proibido o uso da faca para o piá e para o guri, como é que nós vamos correr o risco de botar os guri a andar a cavalo? Num concurso interno, que o concurso interno, nós temos que baixar a idade 2 anos do concurso estadual. Com 7 anos nós vamos botar uma criança a andar a cavalo. Com 8 anos nós vamos botar uma criança na região para as coordenadorias assumir o risco. E com 9 anos eles vão participar do concurso estadual. Então todos esses concursos eu entendo a preocupação da terceira região. A terceira região deve servir de modelo e é uma das autoras da proposta o ano passado na convenção. Mas nós não podemos tratar a terceira região como um todo no estado. Nós temos outras 29 que nem peão e guri tem para os concursos. Agora vocês imaginem nós começar com um piá já botando um exímio campeiro. Então é esta a minha colocação. Eu peço a atenção dos coordenadores e conselheiros, porque quem administra as regiões sabe o problema que nós vamos enfrentar. Então meus colegas coordenadores e meus conselheiros, é muito fácil os conselheiros levantarem os cartão, mas quem administra as regiões são os coordenadores e que enfrentam os problemas. Então, atenção, senhores conselheiros. Eu concordo com a Gilda. Nós temos há 8 anos na região a escolha do pequenininho. E eu estou numa felicidade enorme, que tive o campeão de rédeas, já está aí, desse tamanho, tá? Mas eu não posso ter o egoísmo de achar, porque eu tenho lá na fronteira, lá nós temos guri desse tamanho criado no campo, mas nós temos pensando o Rio Grande num todo. Nós não podemos pensar o Rio Grande na quarta, na terceira, na quinta, não sei aonde. Nós temos que pensar que esse concurso se pediu, se trabalhou, é a primeira edição do concurso, ele ainda não está formatado. A hora que eles puderem evoluir, que nós acharmos que o gurizinho pequeno pode correr os mesmos riscos do peão, do piá, aí então vai se caminhando. Mas eu acho assim, ó, e tenho quase que certeza, e os senhores, tenho certeza que vão pensar da mesma forma. Nós temos que pensar em todo o Rio Grande, que são 30 regiões, e nós temos no máximo 13 peões, e às vezes no máximo 14 guris, e nós precisamos trabalhar numa totalidade. E nesse concurso, muitos guris pequenos, que vão aprender a andar a cavalo, eles vão querer concorrer. E aí nós vamos já queimar eles na primeira edição do concurso. Então vamos acertar, gente, para que não sejamos tão rigorosos quanto a campeira, quanto a artística, quanto os conteúdos, para que nós consigamos, quem sabe, quantos peões do estado trazer desses gurizinho pequeno.
Era essa, só a favor. Tá bem. Vamos ouvir o Flávio ali, quem sabe seja alguma coisa importante, embora já tenha 3 a favor e 3 contra. Mas vamos ouvir o Flávio, porque é um assunto polêmico, pode... Senhor presidente, nós há poucos dias, eu e nossa comissão lá da 24ª fomos julgar um peão farroupilha numa região, e quando fomos para a parte campeira, e aí não eram piazinhos, eram guris, tá? Como fomos para a parte campeira, que tocou de encilhar cavalo e montar, nós percebemos que aqueles meninos, aqueles rapazes, meninos, estavam dando o melhor de si, mas que não tinham condições. Quando o primeiro deles montou o cavalo, que iria adentrar a pista para fazer a prova de rédea, eu e os que estavam trabalhando comigo vimos o perigo que estávamos correndo. Chamamos a comissão, o coordenador, só nós aconselhamos que não faça. Porque o grau de responsabilidade que nós assumimos, nós como TG, nós como MTG, nós como julgador que exigimos que cumpra uma prova, ele vai aumentando de acordo, ele é inversamente proporcional ao tamanho da criança. Então dizer aqui que na festa campeira de estado ele vai, então ele podemos exigir do outro a mesma coisa, não é verdade. Quanto menor for a criança, maior o grau de responsabilidade que nós adultos vamos estar correndo. Temos que ter isso em mente, sobretudo isso aí em mente. É só isso aí. Então tá bom. Que quando a gente elaborou esse regulamento, a gente conversou com pessoas, campeiros e pessoas de experiência, e eu acho que, como eles falaram aqui, a Gilda, o Júlio, nós temos que ver que nós estamos iniciando e ver como um todo, né? Nós não podemos já no início traumatizar essas crianças exigindo coisas que eles não têm condições de fazer. A criança de 9, 8 anos, ele ainda é criança, está na fase da infância, não é? Professores, me ajudem. Depois dos 12 anos que eles passam para a outra fase de transição. Se 1 ano, 9 meses, numa faixa etária aí é muita diferença, né? Então, eu acho que nós temos que pensar isso aí. Como o outro companheiro ali disse, vamos fazer uma experiência de 2 anos, 3 anos, 2 anos e para os próximos anos vamos tentando, moldando o que há necessidade, tá? Muito bem. Então vamos para a votação. Os que concordam com o parecer do relator, por gentileza, cartão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alguém contra? 1, 2. Um cartão e uma mão. Tá bom. Por maioria.